Irmãos, nós estamos fazendo uma série sobre práticas devocionais. E nós temos falado sobre exercícios espirituais que nos tornam fortes espiritualmente. Exercícios que, quando nós começamos a agir, eles vão robustecendo a nossa fé. Nós estamos usando como linha de argumentação um livro de Elben César, chamado Práticas Devocionais, da editora Ultimato. Elben César foi um extraordinário pastor, já falecido em 2016. Ele foi o mentor e o editor da revista Ultimato, que é a melhor revista evangélica em circulação no Brasil até hoje, há mais de 20 anos. A primeira vez que li esse livro, eu fiquei tão tocado com coisas que eu aprendi, que eu passei um pouco disso para a minha igreja lá no outro lado do Atlântico. E depois eu estava me lembrando que há muito tempo eu não pegava nesse material, tornei a pegar e estou trabalhando nele de novo, tá? Se for bom, glórias a Deus, mérito ao pastor Elben César. Se for ruim, a culpa é minha, tá bom? Prática do desavasso. Às vezes, irmãos, o excesso de ansiedade provocado pelo acúmulo de problemas, pelas dificuldades que aparecem, decepções, frustrações, sofrimento. Então, tudo isso, às vezes, cria uma situação insuportável dentro da gente. É um peso, é um fardo, é uma dor, é uma situação muito ruim. E os casos mais graves têm levado pessoas ao álcool, ao alcoolismo, às drogas, e às vezes, quando o fardo é muito pesado, há pessoas que optam pelo suicídio. Costumam também produzir distúrbios emocionais e também doenças. Mas a falta de desabafo faz mal à alma, mas faz mal ao corpo também. Nós precisamos desabafar essas dores todas diante de Deus. Se estamos levando um fardo grande, os problemas estão se acumulando, as frustrações, as decepções, e nós não temos com que desabafar, isso faz mal à nossa alma, mas isso faz mal ao nosso corpo. Quantas pessoas que você conhece que sofrem caladas? Quantas? Muitas. A cardiologista Lígia Fernandes Barros lembra que a pessoa que sofre calada adoece mais rapidamente. Ela que disse isso. Se você está sofrendo calado, você tem uma propensão para adoecer mais rapidamente. Quando eu fui nomeado para o campo missionário, isso lá em 1900, Aracide Almeida, depois de uma bateria grande de entrevistas, de treinamentos e de conversas, um grupo de pastores estava presente no auditório do então edifício da Junta de Missões Mundiais para minha nomeação, minha e da Jane. E um dos pastores, quando veio me cumprimentar, já no final da cerimônia, ele me abraçou e perguntou assim: você já comeu cobra? Eu estava indo para missões, né? Ele falou: você já comeu cobra? Eu estava indo para a Europa, irmãos, eu não estava indo para a África. Se eu tivesse ido para a África, eu ia ficar meio preocupado, né? Mas como eu estava indo para a Europa, eu sabia que lá não haveria cobra. Mas depois que eu voltei do campo missionário, eu o revi, relembrei com ele a frase que ele me disse, e disse o seguinte para ele: olha, na obra missionária, se a gente não comer cobra, engolir sapo e outros répteis,
não dá para ir adiante. Tem que fazer isso tudo. Comi muita cobra, engoli muito sapo, irmãos. Mas o psiquiatra Henrique Figueira, ele alerta que quando engolimos sapos, chega uma hora em que o organismo não suporta mais a tensão e estoura através de doenças, tá? Então, irmãos, aliás, uma chargista argentina diz isso. Preste atenção no que eles dizem, preste atenção que eu estou citando uma mulher argentina, Lips Litere. Os homens não choram, não gritam, entre parênteses, como as mulheres que têm a neurose à flor da pele, fecha aspas, fecha parênteses, mas tem úlcera, os homens não choram, não gritam, mas tem úlcera, azia e alcoolismo. Ele está dizendo, uma chargista argentina, irmãos, Maitena Burondarena. E por que eu estou falando que quando a gente não desabafa, a gente fica com doença na alma e doença no corpo? E por que eu estou citando essas pessoas todas? Para mostrar a você que desabafo, a prática do desabafo, é uma necessidade. E graças a Deus, você que é crente, você que é servo do Senhor Jesus Cristo, tem também a possibilidade de desabafar diante de Deus. E o que é o desabafo? O que é a prática do desabafo? A prática espiritual, o exercício devocional do desabafo diante de Deus. É a arte da gente derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora toda e qualquer mágoa, melindre, ressentimento, tristeza, queixas, ansiedade, medo, indignação, revolta ou coisas assim. É isso aí. Diante de Deus, a gente derrama a alma e conta tudo para Ele. Fala isso tudo. Olha só o salmista, no Salmo 142, olha o que ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Não é um homem desabafando diante de Deus? Não é um homem dizendo, eu estou me derramando, falando da minha tribulação para Deus, tá? Lendo isso, a gente pode entender que, em segundo lugar, as Escrituras, graças e louvores a Deus, as Escrituras, elas nos encorajam ao desabafo. Se a gente prestar atenção, a gente verá que as Escrituras estão cheias de pessoas desabafando os seus estresses diante de Deus. E, aliás, não poucas passagens bíblicas trazem um insistente convite explícito, claro, um convite cristalino, declarado, nos incentivando ao desabafo. Veja, olha o que é dito no Salmo 62, versículo 8, olha o que é dito: confiai nele, ó povo, em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração, Deus é nosso refúgio. Isso não é um convite ao desabafo, irmão? Se isso não é um convite ao desabafo, eu não sei o que é convite. Olha o que é dito num versículo mais conhecido ainda, em Jeremias, é dito assim, olha: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Lamentações 2:19. E se você pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo 102, em algumas versões, o editor, quando a gente vai ler alguns salmos, a gente tem o editor nos informando o que é aquele salmo,
que está lá no Salmo? E se você abrir no Salmo 102, o título que foi dado por um editor ao Salmo 102 é o seguinte, aspas, oração de um aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Vou repetir. Oração de um aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Aí o outro editor mais direto disse o seguinte, queixa de um aflito ao Senhor, tá? Aí nós olhamos para isso e vamos para o terceiro ponto. Nós temos o apoio da medicina para o desabafo. Como já vimos, talvez não haja outra prática devocional que receba tanto apoio da palavra de Deus quanto a prática do desabafo. E há um livro de um médico chamado Gilberto Ururaí, Como Tornar-se um Bom Estressado, é o nome do livro. Não recomendo não, tá? Mas eu estou dizendo que o sujeito parou aí, eu estou dizendo que ele diz o seguinte, uma das medidas para combater o estresse, entre as medidas estão o desabafo, ao lado de sono de boa qualidade, atividade física regular, alimentação equilibrada, equilíbrio entre trabalho e lazer, ter verdadeiros amigos para conversar e até desabafo, redução dos excitantes, entre eles o cigarro, o café e o açúcar. Todos nós sabemos que o desabafo mais comum é o desabafo verbal. Aliás, há um psicanalista inglês chamado Adam Phillips, que diz o seguinte, esse homem é muito apreciado na Inglaterra, e ele diz o seguinte, se nós tivéssemos coragem de contar certas coisas aos amigos, ninguém precisaria de analista. É um analista falando isso, tá? Se você tivesse coragem de contar certas coisas para os seus amigos, para o seu amigo, você não precisaria de analista. É isso que ele diz, um analista está dizendo isso. E aí ele conclui, o diálogo com os amigos daria conta do recado, porque a experiência de ser ouvido é muito poderosa. Eu me lembro, pastor Tiago, que no tempo que eu era seminarista, eu coordenava os assistências decididos da minha igreja. Então eu tinha um grupo grande de pessoas, que as pessoas faziam decisão e nós chegávamos junto e levávamos para uma salinha, e a primeira coisa que nós perguntávamos era, qual foi a decisão que você acabou de tomar? E era muito interessante, porque às vezes as respostas não tinham nada a ver com a pregação que ele ouviu. Na verdade, a pessoa nem sabia muito bem o que ela ouviu, mas ela estava ali porque ela queria desabafar, ela queria falar, ela estava com um problema. E aí ela ia e falava, e às vezes muitos terminavam assim, obrigado porque você nos ouviu. Há um ditado que diz, alegria compartilhada é alegria aumentada, dor repartida é dor diminuída. Vou repetir, alegria compartilhada é alegria aumentada, dor repartida é dor diminuída. Agora, irmãos, com quem eu desabafo? Com quem eu desabafo? Você não pode desabafar com as paredes, quebrando parede, derrubando tudo, quebrando o seu quarto, destruindo seus móveis. Tem gente que tenta se desabafar assim, né? Quebrou a casa toda, desabafou, né? Não aconselho esse tipo de desabafo, não. Pessoas que o chutam e quebram tudo pela frente, conhece isso?
Mas para que haja um bom desabafo, é preciso que haja um par de ouvidos para ouvi-lo. É preciso que haja gente para ouvir os outros. Davi, na época em que era perseguido pelo rei Saul, e agora eu começo com Bíblia, tá? Davi, na época em que era perseguido pelo rei Saul, tinha esse dom de ouvir os outros. Por que eu estou falando isso? Porque ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, os homens que estavam endividados, os amargurados de espírito, e Davi se fez chefe deles. E esses homens eram os 400 homens, como diz 1 Samuel 22:2. Ajuntaram-se a ele, Davi, todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. E ele se tornou chefe deles, cerca de 400 homens. E esse número logo aumentou para 600. Possivelmente, Davi tinha uma capacidade de entender e ter tempo para ouvir os queixumes que estavam no coração dessa gente toda. Quais são os tipos de desabafo que nós temos? Existe o desabafo mútuo, é o desabafo entre o marido e a mulher, que estão ligados pelo amor, pela união conjugal. Há o desabafo mútuo entre filhos e pais, ligado pelo amor e pelo sangue. Entre irmãos na fé, ligados pelo amor e pela crença. Entre amigos, ligado pela amizade, pela convivência. Esses são ou deveriam ser os parceiros naturais de desabafo, mas eu quero que você leia comigo o que diz Gálatas 6:2, traduzido pela Bíblia Viva. Vamos juntos ler? Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do Senhor. No original é, levai as cargas uns dos outros. Não é isso? É exatamente isso. E assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Existe também o desabafo clínico. O desabafo que você faz diante de um conselheiro matrimonial, um conselheiro religioso, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra. Às vezes você precisa de uma assistência especializada, muitas vezes de ordem religiosa, outras vezes de ordem médica, psíquica, ora os dois, tá? Mas o que eu estou enfatizando hoje aqui, e eu quero partir mesmo para isso, é a necessidade do desabafo espiritual. É o desabafo feito diante de Deus em oração, tão seguro ou mais seguro do que qualquer outro, mesmo sendo um exercício essencialmente piedoso. Especialistas pensam que foi lá na caverna de Adulão que Davi escreveu o Salmo 142, sabe? Aquele que foi musicado pelo Werner Gaia, disse, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, né? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Como é que acontece o desabafo espiritual? Quando a gente faz uma abordagem firme e corajosa da nossa situação, dos nossos sentimentos perante o Senhor, na presença do Senhor. Aí você apresenta os seus problemas reais, os seus problemas com a sua percepção de gravidade exagerada,
os seus problemas emocionais, os seus problemas os mais exigentes que forem, você os apresenta ao Senhor. É absolutamente certo, presta atenção que eu vou dizer, é absolutamente certo que o desabafo espiritual bem feito interrompe uma situação de intensa e contínua amargura. Eu vou repetir isso, que isso é importante. Se você desabafar como deve fazer diante do Senhor, esse processo de desabafo espiritual é capaz de interromper a sua amargura. Olha comigo a experiência de Ana, como exemplo máximo. Ana não tinha filhos numa época em que o que a pessoa mais queria era ter filhos. Era a coisa mais importante para uma mulher hebraica. E ela não tinha, ela era estéril. Mas ela tinha um problema acrescentado. Porque quando uma mulher não dava filho ao homem, o homem podia ter uma segunda mulher que lhe desse filhos. E então, ela tinha uma mulher, um homem tinha uma mulher a quem amava, mas não dava filhos. E tinha uma mulher a quem não amava, mas lhe dava uma coisa que ele apreciava, que eram os filhos. E aí a Bíblia diz, em episódio de 1 Samuel 1, que essa rival, porque é o nome que é dado em 1 Samuel 1, que Penina era rival de Ana. Às vezes a gente lê a Bíblia, imagine você morando debaixo do mesmo teto com uma mulher que é a sua competidora, a sua rival. Eu fico, irmãos, imaginando que se eu fosse Penina, o que eu ia falar para Ana? Eu ia virar para ela e falar assim, essa carinha de santinha aí, mas deve ter muito pecado nesse coração, porque Deus fechou a sua madre, queridinha. Você não dá nada, tá? Você deve ser uma pecadora hipócrita. Gostaram dessa? Quer que eu vá mais fundo? Eu tenho umas 10, irmãos, umas 10 frases que eu ia acabar, porque a Bíblia diz que Penina irritava. Segundo lugar, tinha um marido que era um cara muito bom e se garantia, porque ele vai e diz assim, Ana, não te sou melhor do que 10 filhos. Eu acho que, a Bíblia não diz, mas eu acho que Penina deu 10 filhos para Eucana, irmãos, né? Porque ele fala, não te sou melhor, Ana, do que 10 filhos. Irmãos, o cara entendia de filhos, mas ele não entendia de mulher com um desejo intenso. Sua mulher está grávida com desejo de comer abricó. Nem sei o que é isso. Tá? Aí você sai e volta com os morangos e diz, minha querida, eu não achei abricó, mas eu trouxe uns morangos tão lindos. É a mesma coisa? É? Acha que a mulher vai achar maravilhoso? Acha? Né? Irmãos, Ana tinha um desejo de ter filho, e ele chega e fala, não te sou melhor do que 10 filhos. Eucana não entendia das coisas, irmãos, ele era insensível para a dor que estava no coração da sua mulher. E aí, irmãos, um dia essa mulher vai e fala, vou abrir meu coração, vou derramar minha alma, chega. E chega para derramar e encontra um sumo sacerdote fora de forma. Confunde uma mulher que está derramando seu coração com uma pessoa bêbada. E chega lá e fala para ela, essa hora, 9 da manhã, você é bêbada, mulher. Para com isso. E aí, leia comigo. Não, meu Senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. E ele lhe respondeu, vai-te em paz,
e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. E ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Eucânia perguntava, Ana, por que comes? Por que choras? Né? E agora ela abriu o coração, derramou a sua alma, desabafou, já não estava triste e resolveu comer. Eu tenho para mim que ela chegou para Penina e falou, você está tão linda hoje. Acho que é até demais, mas eu acho que falou isso mesmo. Né? Então, irmãos, o que aconteceu com Ana? A sua tristeza foi embora. Ela estava grávida? Não. A sua fome voltou porque ela estava triste, porque ela não via sentido na sua vida. Ela não tinha fome de viver sem filho. E então Deus ouviu o seu clamor. E, irmãos, aquilo fez bem a ela. O desabafo não é pecado. Não é de estranhar a quantidade e a qualidade de coisas retiradas do coração na prática do desabafo. Quem desabafa precisa falar, precisa ficar solto, precisa se sentir livre para dizer o que tem que dizer. No desabafo, a pessoa está pondo para fora o que está lá dentro, que está angustiando. É possível que diga coisas absurdas, abmudas e abcegas, mas está dizendo, tá? Mas é melhor proferir absurdos do que armazenar e multiplicar absurdos na mente e no coração. Deus não se ofende quando ouve essas coisas, nem pune quem se apresenta diante dele para chorar e queixar-se da sua situação. E por que eu estou dizendo isso? Porque em seus momentos mais difíceis, Elias não pediu a Deus a morte. Não foi que ele fez? Ele não falou, chega, Senhor, já me basta, eu quero a morte. Irmão, Jonas não fez o mesmo. Jonas não pediu a morte, pediu 2 vezes, irmãos. No entanto, como é que Deus tratou a ambos? Como é que Deus tratou tanto a Elias quanto tratou a Jonas? Deus os tratou com uma serena compreensão. Deus compreendeu o coração deles. Agora deixa eu dar o exemplo maior, o exemplo de Jó, irmãos. Um dos exemplos mais dramáticos que nós temos na Bíblia é o exemplo de Jó. Ele havia perdido todos os seus bens, perdeu os seus 10 filhos e a sua saúde. A dor dele foi tão grande que ele amaldiçoou a noite em que seu pai e sua mãe coabitaram, e ele começou o processo de existência. Amaldiçoou a gravidez tranquila e sem interrupção da sua mãe. Amaldiçoou o dia em que nasceu, os peitos carregados de leite materno que impediram a sua morte ao nascer. Vá ao capítulo 3 de Jó e você vai ler tudo o que eu acabei de dizer aqui. Jó quis morrer, quis parar de sofrer, já não aguentava viver. Olha as perguntas que Jó fazia nos seus desabafos diante de Deus, estão todas no livro de Jó. Olha o que Jó disse. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Jó 3, 11, 12. Continuando. Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada e aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto? Jó 3, 20, 21. É o homem abrindo sua alma diante de Deus. Versículo 23.
Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Aliás, um dos grandes sermões de Spurgeon é nesse texto aqui. Li o sermão em 1900 e antigamente, fiquei maravilhado. Tá? Olha o que ele diz no capítulo 6 agora. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Irmão, Jó conhecia e praticava a arte do desabafo, a prática devocional do desabafo. Por isso não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Jó 7, versículo 11. Agora vou para Jó 10, 1. Olha o que diz. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Vou para Jó 16, 6. Olha o que ele diz. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia, se me calo, ela não desaparece. E às vezes, parece até que Jó foi longe demais. Olha o que ele diz, capítulo 16, versículo 7. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Está entendendo o que ele está falando? Tá? Aí, olha o que ele diz mais adiante, olha. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Está entendendo o que esse homem está dizendo, irmãos? Eu disse aos irmãos que Deus não se ofende com nada disso, porque Jó também não ofende a Deus. Ele está queixando, ele está falando do que está na sua alma, mas em nenhum momento ele está ofendendo a Deus. Não sei se reparou, revê tudo e você não vai ver em nenhum momento Jó ofendendo a Deus. Eu disse aos irmãos que Deus não se ofende. Embora não compreendido e repreendido pelos seus 3 amigos, Jó é considerado na Bíblia, no livro de Jó, um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. E isso é dito na Bíblia no capítulo 1, no capítulo 1, 8, no capítulo 1, 22, no capítulo 2, versículo 3. Jó era temente a Deus, íntegro e reto. O que ajudou Jó a sobreviver? Sabe o que foi? Foram seus contínuos desabafos. Outra que tem o seu desabafo bem detalhado, e eu já falei, foi Ana, já fiz menção. Mas há um outro desabafo, um outro que fazia desabafos diante de Deus, o rei Ezequias. Quando o rei da Assíria chega às portas de Jerusalém, cerca Jerusalém e diz para Ezequias, renda-se, porque os outros reis a quem eu fiz isso, rodeei a cidade, não se renderam, só são lembrados no dia dos finados. Então renda-se. E aí Ezequias vai, chama o profeta Isaías, e chora diante de Deus e clama diante de Deus. E você sabe o que aconteceu? Deus não permitiu que Jerusalém fosse invadida pela Síria. Mas você sabe da história, em 2 Reis 20, Isaías volta-se para o rei Ezequias e diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Lembra-se disso? E aí, o que Ezequias faz? Desabafa também diante de Deus. Olha o que ele diz. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincero.
tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Na presença de quem, irmãos? Na presença de Deus. Na presença de Deus. E Deus ouviu o seu clamor, e Deus deu mais 15 anos de vida a Ezequias. Irmãos, ele chorou, ele orou, ele reclamou, Deus ouviu sua oração, viu suas lágrimas, restaurou sua saúde. Mas Jeremias, diante da zombaria generalizada, quando ele era amaldiçoado por todos, sob constante ameaças de morte, ele é autor de um desabafo igualzinho de Jó. Olha só o que Jeremias diz: maldito o dia em que nasci, não seja o bendito o dia em que me deu à luz minha mãe, maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E ele prossegue com algumas perguntas: por que minha mãe não foi a minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno não somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonhas os meus dias? É o profeta de Deus, falando para Deus, desabafando a sua dor diante de Deus. E até mesmo Jesus praticou o desabafo, irmãos. Está lá, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Mateus 26, 38. Quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Irmãos, deixa eu terminar. A coisa mais importante que eu vou falar agora para vocês, eu espero ter convencido vocês que na Bíblia nós temos muitos desabafos, e muitos homens de Deus desabafaram, e muitos homens de Deus foram abençoados, homens e mulheres, porque desabafaram diante de Deus. Qual é a diferença entre desabafo e murmuração? Irmãos, isso é importante. A coisa mais importante que você tem que saber aqui, você não pode sair daqui sem saber isso. Há uma linha divisória entre o desabafo e a murmuração, muito delicada, muito leve, muito tênue. É uma coisa que pode facilmente ser confundida com outra. Você pode estar pensando que está murmurando e está desabafando, e pode pensar que está desabafando e está murmurando. Preste atenção. Enquanto for uma exposição respeitosa na presença de Deus, de alguma tristeza do seu coração, que está aqui no seu interior, de alguma confusão da sua mente, do seu coração, de uma tristeza interior que esteja no seu interior, de alguma tragédia que veio de surpresa e o abateu, de algum drama pessoal, de algum momento de dúvida, de alguma carência prolongada, de alguma coisa desagradável, de algum aperto que você está passando, de um problema passageiro de saúde mental, de alguma enfermidade ameaçadora. O desabafo definitivamente não é pecado. Quando for uma exposição respeitosa de tudo isso na presença de Deus. E aí você vai ver Jó dizendo: perdi a alegria. O que me resta ficar vivo? O que me resta pensar no futuro se eu só sinto dores? Ele não está falando contra Deus, ele está expondo o seu coração. Agora, irmãos, pois o que motiva o desabafo é a proximidade de Deus, a intimidade com Deus, a certeza do seu amor,
o pedido da sua providência, o anelo pelos seus recursos. É isso, eu desabafo porque eu sei que Deus me ama e eu sei que Deus pode me ajudar. Então eu desabafo. No desabafo, o ser humano não enfrenta Deus. No desabafo, a gente não diz desaforos para Deus. No desabafo, nós não colocamos Deus no banco dos réus. Embora a gente possa desgostar-se profundamente da vida, pode estranhar o silêncio de Deus, pode declarar que não está entendendo os mistérios que Deus está colocando, a intensidade e a duração da dor que a gente está vivendo, a gente pode dizer, Deus, eu não estou entendendo. Mas o desabafo deixa de ser desabafo quando não se fala mais com Deus, mas fala-se contra Deus. A sua palavra é contra Deus. Deus se tornou seu adversário. E então, isso não é desabafo, isso é murmuração, que é pecado e pecado grave. 1 Coríntios 10:10 é o término de Deus falando o que aconteceu com o povo no deserto, como o povo foi desobediente no deserto. E não murmureis, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Murmuração é própria para falar mal de Deus. Ele não é o que diz ser, ele não faz o que promete, ele não ama como diz que ama. Isso é murmuração. Murmuração só agrava o nosso problema. E eu quero terminar incentivando você a desabafar as suas dores, os seus problemas, os seus fardos, o seu esgotamento diante de Deus. Quero que a lembrança desses homens de Deus que desabafaram na Bíblia leve você também a abrir o seu coração ao Senhor e receber dele orientação, aceitação ao seu triste coração, à sua condição. Deus vai ouvir você com muito amor. Deus vai entender a sua dor e Deus, no tempo dele, vai agir em seu favor. Que Deus abençoe.